Estamos de volta com o programa especial Catástrofes, falando aqui a respeito dos últimos acontecimentos no Japão, com terremoto, tsunamis, pessoas que morreram, pessoas que estão desaparecidas e que relação tem isso com o sinal da volta de Cristo, com o final dos tempos. No primeiro bloco, você acompanhou aí algumas conversas que tivemos com o professor Leandro Quadros, que está conosco aqui no estúdio hoje, e o professor Rubem Aguilar, que também é nosso convidado especial para responder as suas dúvidas a respeito de tudo o que está acontecendo. E a gente aproveita já para dizer que você pode participar do nosso programa através do Twitter, @TV Novo Tempo, mandar a sua pergunta, mandar a sua dúvida para que ela seja respondida aqui nesse programa, ainda dá tempo. Vai lá e manda a sua pergunta. Ou então pelo e-mail ntespecial@novotempo.org.br. Nós já recebemos uma pergunta que veio lá do Maranhão, professor Rubem, e diz o seguinte: existe alguma relação entre o paganismo das grandes religiões orientais e as catástrofes asiáticas? Será que seria alguma resposta de Deus à ausência do exercício da fé? O que o senhor acha sobre isso? Em geral, nós temos que indicar que a morte, a destruição, toda a morte está relacionada com o pecado e com o juízo de Deus. Mas só Deus sabe o momento exato e usa os mecanismos necessários para estabelecer sua justiça, ou seja, o castigo. O homem está incapacitado de indicar que esta tragédia é castigo de Deus. Nós não podemos fazer isso. Todo juízo depende simplesmente da natureza divina. Só ele pode indicar isso. Agora, o que aconteceu no Japão, os geólogos sabem isso, praticamente parece ser algo natural, porque toda essa parte da Ásia, uma volta do Oceano Pacífico, tem praticamente uma formação geológica de camadas que permitem, por esse movimento tectônico e o estabelecimento de uma sequência de vulcões, a possibilidade de ter terremotos em qualquer momento. São duas placas tectônicas ali, né? A placa tectônica do Pacífico e a da Ásia. Na realidade, são várias, né? São várias as placas que, em qualquer momento, pela rigidez, estão sujeitas a atrito. E esse atrito permite um escapamento de energia, devido que a Terra tem na sua parte interna, parece um material ígneo, com uma panela de pressão, onde a pressão está bastante forte. Então, qualquer pequena abertura dá a possibilidade de sair muita energia. Então, o movimento dessas placas permite esse desprendimento de elevada energia que movimenta a Terra, produzindo esses terremotos e essas ondas sísmicas que se transformam em tsunami. E uma velocidade assustadora de 700, 800 quilômetros por hora. E a gente vai conversar com um especialista agora por telefone, que é o professor Naor Neves. Ele é graduado em Geologia pela Unesp e tem mestrado e doutorado pela USP e leciona no UNASP, Universidade Adventista de São Paulo. Professor Naor, o senhor me ouve? Alô, professor Naor? Estou ouvindo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Gostaria de estar com vocês aí, mas infelizmente tem que ser via telefone mesmo. Professor Naor, a gente estava acompanhando aqui uma reportagem sobre os últimos acontecimentos no Japão, o terremoto, seguido da tsunami. Esses acontecimentos, pelo que a gente percebe pela mídia, estão se tornando cada vez mais frequentes. O que está acontecendo com as placas tectônicas? Estão mexendo cada vez mais, é isso? É interessante somente entendermos o que seriam essas placas tectônicas desde quando elas estão em movimento. Então, realmente, o modelo geológico convencional coloca isso como estamos já se movimentando há muito tempo atrás. Aí os milhões de anos aparecem aí quase toda a explicação e que está disponível pela mídia. Mas eu, particularmente, tenho uma visão bem diferente. Essa movimentação das placas, ela tem um início. Ela se movimentou de maneira muito rápida durante uma grande catástrofe global que ocorreu no passado. E esse movimento ocorre hoje de maneira bem mais suave, mais ainda capaz de gerar desastres naturais. O Japão está situado numa região onde podemos comparar essas placas tectônicas com você tem um ovo cozido, a gema seria uma ilustração, né? Um ovo, vamos imaginar um ovo esférico. A gema seria o núcleo, a clara seria o manto e aquela película que separa a clara da casca seria a litosfera.
essa pequena película, ela tem em torno de 100 a 200 km de espessura. Ela está fragmentada e se movimenta. Movimentos divergentes, convergentes e cisalhantes. Aí, no caso do Japão, existem movimentos convergentes de compressão. Você tem duas grandes placas, são imensas. Elas são têm áreas muito grandes, mas a espessura até pequena em relação à área. A placa euroasiática a oeste, a placa pacífica a leste e uma parte da placa norte-americana vindo do norte e do sul a placa das Filipinas. Então, são 4 grandes placas. Basta uma dessas placas se movimentarem, atritando uma com as outras, isso gera ondas elásticas, que acabam se propagando e nós conhecemos como ondas sísmicas. Professor Naor, a gente acompanhou aí alguns estudos do Instituto de Vulcanologia da Itália e eles afirmam que a magnitude do terremoto fez com que mexessem 10 centímetros na rotação, no eixo de rotação da Terra. O que significa isso? Seria realmente algo aparentemente bastante pequeno, né, reduzido, né? Quem sabe alguns segundos, né, nos 23 graus de inclinação do eixo, pequenas mudanças, né? Mas quando eu vejo um desastre geológico como esse, para mim isso acaba sendo uma chave para entender um desastre geológico de proporções nunca vistas lá atrás, e ao mesmo tempo uma chave para o futuro, né, o prenúncio de alguma coisa que está para acontecer. Não é? Então é muito interessante analisarmos os tremores. Não há como prever os terremotos e maremotos. Os cientistas procuram realmente meios, mas é muito difícil. E o Japão, mesmo sendo um país altamente desenvolvido, com tecnologia já adequada e apropriada para enfrentar essas situações, não há como realmente você se salvaguardar totalmente. As imagens que recebemos aqui são impressionantes, não é? Os tsunamis varrendo vastas áreas, uma velocidade incrível, levando tudo pela frente, né? Removendo, né? Casas e plantações e em seguida soterrando parte desses restos, né? Desses entulhos, né? E isso realmente me aponta para alguma coisa que ocorreu no passado. Pela experiência que o senhor tem, pelo conhecimento que o senhor tem, os tsunamis, os terremotos estão cada vez mais frequentes. O senhor acredita que realmente são sinais da volta de Cristo? Tem alguma coisa errada mesmo com a Terra? A gente pode falar dessa forma? Vamos deixar um pouco mais clara a nossa conversa aqui. Quando você vê tsunamis, esses pequenininhos de 10 metros, essa destruição aí reduzida, professor, o que é isso? Não, eu estou dizendo, estou realmente sensibilizado, o número de mortes é muito pequeno, face à destruição, é um povo preparado já. Se fosse em outro país qualquer, o Haiti, por exemplo, um tremor bem mais intenso, né, provocou realmente mais de 200 mil mortes, né? O Japão está preparado, né? Mas não há como realmente evitar. Quando eu vejo essas ondas, eu digo pequenas, porque no passado a geologia me aponta para ondas muito superiores, ondas gigantescas com centenas de metros de altura, com um poder destruidor muito maior. E associado com esses fenômenos de tsunamis e outros, vulcanismo e tal, nós temos hoje os fósseis aí. Nós conhecemos essa grande catástrofe com o próprio dilúvio. E ao olharmos o que está ocorrendo hoje, a luz realmente de São Mateus 24, 37 e 39, parece que isso realmente são prenúncios de algo que irá acontecer. Se está aumentando a intensidade, não importa. O que é importante é verificarmos como o mundo está realmente, como estamos realmente vivendo no mundo de hoje, com muitas coisas acontecendo, e além dos desastres naturais, não temos dúvidas de que em breve uma outra grande catástrofe vai ocorrer. Ok, professor Naor. Seria a própria volta de Jesus. Ok, professor Naor, obrigada aí pela sua participação. Nós conversamos então com o professor Naor Neves, que é formado em Geologia pela Unesp e tem mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. A gente conversou aí a respeito então de terremotos que estão acontecendo com cada vez mais frequência. O Departamento de Jornalismo aqui da Novo Tempo fez um levantamento dos maiores terremotos da história e mostra para você agora. A moderna era dos grandes terremotos começou em 1755, a partir do terremoto de Lisboa, em 1º de novembro, às 9h30 da manhã. O terremoto foi seguido de um tsunami e suas ondas chegaram a quase 20 metros de altura. Há relatos de que 10 mil pessoas morreram, mas os números podem ser bem maiores do que o divulgado. Os geólogos modernos estimam que o terremoto de 1755 atingiu a magnitude 9 graus na escala Richter. A partir do terremoto de Lisboa, os sismos se tornaram mais frequentes e violentos.
Calculou-se que cada ano haverá 2 terremotos superior a 7 graus, 17 entre 7 e 7,7, 100 entre 6 e 7 graus e 50.000 entre 3 e 4 graus na escala Richter. Acompanhe agora os 10 maiores terremotos do século XX. Em 31 de janeiro de 1906, o Equador sofre abalo de 8,8 graus na escala Richter. O número de mortos é desconhecido. 15 de agosto de 1950, Tibete, Índia. 850 pessoas morreram no terremoto de 8,6 graus na escala Richter. 1952, a Rússia sofre um forte terremoto de 9 graus na escala Richter. Não foi registrada nenhuma morte. Em 22 de maio de 1960, um terremoto de 9,5 graus na escala Richter atingiu Santiago e Concepción, no Chile, e matou 5.000 pessoas. Alasca, 28 de março de 1964. 128 pessoas morreram no terremoto de 9,2 graus na escala Richter. 3 de fevereiro de 1965, Alasca, terremoto de 8,7 graus. Não foi registrada nenhuma morte. 26 de dezembro de 2004, Indonésia. Terremoto de 9,1 graus de magnitude matou 288.000 pessoas. 28 de março de 2005, Sumatra, Indonésia. Terremoto de magnitude 8,6 graus deixou 1.400 mortos. 27 de fevereiro de 2010, Chile. Terremoto de magnitude 8,8 graus deixou 523 mortos. 11 de março de 2011, Japão. Centenas de pessoas morreram e milhares estão desaparecidas no terremoto de magnitude 8,9 graus. Estudiosos consideram assustador o número de terremotos cada vez mais frequentes e violentos e em curto espaço de tempo. Proporções catastróficas, Leandro Quadros, e a gente tem na Bíblia o registro de um evento catastrófico assim, que é o dilúvio. Sim. A gente pode fazer alguma comparação, algum paralelo com o que está acontecendo hoje, com essa época? Pode. Aqui em Mateus capítulo 24, foi muito interessante sua pergunta, Betina, verso 37 a 39, entre os sinais da volta de Cristo, ele afirma o seguinte: qual seria a condição da humanidade antes dele voltar? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ela está comparando aos dias de Noé. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Cristo afirma o seguinte, que antes dele voltar o mundo vai estar como na época do dilúvio. As pessoas farão as suas coisas normais, terão a sua rotina de vida normal, se casarão, darão esse casamento. Só que pelo fato de a pessoa estar sufocada com essas coisas da vida e não perceber que Cristo está voltando, assim como o dilúvio pegou muitas pessoas de surpresa, a volta de Cristo pegará muitos de surpresa. E aí Cristo dá um conselho aqui em Mateus 24, Betina, verso 42, ele afirma o seguinte: portanto, já que o mundo vai estar despreparado como no dilúvio, não é? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E no verso 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Deus está gritando através da natureza, avisando-nos de que ele vai voltar a este mundo e que nós precisamos de um preparo especial para isso. A gente fala de acontecimentos, de catástrofes, né? A natureza em convulsão. A sensação que dá, de repente, para quem está nos acompanhando, é de que o momento da volta de Jesus vai ser um evento ruim, vai ser um momento trágico. Como é que a gente pode explicar isso falando de um Deus que é amor, de Cristo que deu a vida por nós? De repente vai acontecer uma catástrofe e elas estão se seguindo cada vez com mais frequência. Esse é um momento ruim, Leandro, a volta de Cristo? Veja, a volta de Cristo é um momento maravilhoso ou um momento terrível, depende da pessoa. Né? Por exemplo, em Isaías 25, verso 9, menciona-se que um grupo de pessoas vai estar alegre quando Cristo voltar. Eles vão enxergar Cristo no céu e vão dizer assim: eis que esse é o nosso Deus em quem esperávamos. E quem são essas pessoas, Leandro? São especialmente pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador pessoal
e que deram atenção aos 3 últimos recados de Deus à humanidade. E quais seriam esses? Esses 3 últimos recados, Betina, à humanidade, estão em Apocalipse 14, 6 a 12. Deus avisa, né, por exemplo, que o juízo dele começou e que nós precisamos adorá-lo no dia de sábado como memorial da criação. Cristo avisa também em Apocalipse 14 que toda a confusão religiosa que usa o seu nome em vão e muitas vezes usam a religião para ganhar dinheiro e não para falar de Cristo, essa confusão religiosa vai acabar. E Cristo avisa também que quem aceitar um falso sábado no lugar do verdadeiro dia de adoração de Deus será também castigado. Esses são 3 últimos recados. Quem der atenção a esses 3 últimos recados de Apocalipse 14, 6 a 12 e fizer de Cristo seu Salvador pessoal, essa pessoa estará preparada. Então será um momento alegre para essa pessoa. Exato. E para outras pessoas, ali Apocalipse 6, 14 a 17 menciona um grupo de pessoas que quando vê Cristo no céu vai pedir para as montanhas caírem em cima. Então a volta de Cristo vai ser um evento maravilhoso, vai depender de mim, vai depender de eu estar preparado para estar em pé diante do Filho do Homem. Em qual grupo estaremos, né, professor Rubem? Ou desses que estarão alegres com a volta de Cristo, ou dos que estarão apavorados com esse acontecimento? É essa a grande dúvida. Gostaríamos de estar naquele grupo alegre para receber a Jesus. Claro que estas tragédias envolvem desastres e morte. E quando envolve morte, é um sinal de que devemos reflexionar sobre o que acontece após a morte. Para quem não acredita nas Sagradas Escrituras, tem outra filosofia. Talvez não signifique nada, mas milhões no mundo, eles sabem que a proximidade de um juízo. Quando acontecerá? Aí devemos consultar a palavra de Deus. Então, os sinais que acontecem na natureza têm um paralelo com os sinais de uma doença humana. Quando uma pessoa sente dor porque um órgão interno não funciona, é um sinal benéfico, porque ele está capacitado, possibilitado de procurar auxílio médico para ele. É um alerta, na verdade, um alerta. Né? Então, os sinais que acontecem não devem conduzir-nos a um pensamento pessimista, trágico, senão de alegria. Por quê? Porque são sinais de que o mundo vai terminar e terminará num momento de alegria, como é a vinda de Jesus. O que a gente percebe com relação ao que tem acontecido é que os terremotos e as catástrofes estão ficando cada vez mais frequentes. Mas quando acontece uma catástrofe, a gente pensa, puxa, essa é muito grande. A gente não viu nada tão grande ainda ou tão difícil de ser enfrentado. Mas depois vem outra catástrofe, outra tragédia maior do que a anterior. Isso está descrito na Bíblia também, que seria uma maior do que a outra, alcançariam mais pessoas, causariam mais estragos. Isso está escrito na Bíblia? Está. Devemos sempre considerar a repetição de Jesus, quando disse haverá guerras. Guerra sempre existia, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas o plural, a ênfase, a veemência no vocabulário de Jesus indica que haverá serão mais frequentes guerras, nação contra nação e terremotos e outras aflições. Então, considerando bem essa expressão, devemos sempre ver que essa frequência, e não somente em número, senão a intensidade, deve assinalar o ponto final da história deste mundo, que nos leva, é um apelo a uma preparação para o grande evento. Exatamente, é um sinal de alerta, né, professor Rubem? É só alerta. Ficar preparado porque vai acontecer pela frente. O organismo humano está doente. Está dando sinal. Está dando sinal. Ok. Isso que o Dr. Rubem Aguilar falou é totalmente bíblico, né? Que nós devemos encarar os sinais como um alerta e, ao mesmo tempo, como um benefício. Por isso que Cristo falou em em Lucas 21, 27 e 28, ele afirmou assim, ó: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder, ou seja, os sinais que nós estamos vendo, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Né? Então, o objetivo dos sinais, Deus não quer criar um terrorismo religioso. Deus quer avisar-nos de que precisamos tomar medidas em colocar a nossa vida em preparo, em harmonia com os princípios de Deus antes que Cristo retorne. Exatamente, tem que estar preparado antes disso, Exatamente. Né, Leandro? E você pode participar do nosso programa, nós temos ainda mais um tempinho para que você mande a sua pergunta para o nosso e-mail, que é ntespecial@novotempo.org.br ou para o @TV Novo Tempo, deixa eu ver se eu não falei errado,
@TV Novo Tempo, isso mesmo, que é o Twitter, para que você possa mandar a pergunta para cá e a gente possa discutir, possa refletir sobre as suas dúvidas e lhe orientar e encontrar uma alternativa para que a gente também possa enfrentar todas essas dificuldades, todas essas catástrofes, tudo o que está acontecendo de uma forma um pouquinho diferente, com um outro olhar. De uma forma contextualizada, como nós conversamos, né, professor Rubem? Mas com um outro olhar, que é a preparação para a volta de Cristo. Leandro, como é que a gente faz para se preparar para a volta de Cristo, para a gente encerrar esse bloco rapidinho, o pessoal que está em casa? Boa pergunta. Eu tenho várias dicas na Bíblia, mas eu queria ler uma delas, que está aqui no Evangelho de Marcos, né? A primeira e mais importante é aquela de Atos 16:30, não é? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A pessoa tem que fazer de Cristo o seu salvador pessoal, né? E aqui em Marcos, capítulo 13, verso 33, Cristo dá um conselho para a pessoa se preparar para a volta dele. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, né? Então Cristo pede que aceitemos-nos como Salvador, nos preparemos e oremos. E que demos atenção aos 3 últimos recados dele em Apocalipse 14, 6 a 12. Que foram os comentados, né? Exatamente. Ok. Antes da gente encerrar esse bloco, nós temos uma participação especial do jornalista Michelson Borges. Tudo bom, Michelson? Tudo bem, Betina? É um prazer. Tudo ótimo. Aos nossos telespectadores. Um abraço também ao amigo Leandro e ao doutor Rubem Guilar. Um abraço. O Michelson é jornalista e é editor de livros da Casa Publicadora Brasileira, mestre em teologia pelo UNASP e é membro da Sociedade Criacionista Brasileira. Michelson, a gente acompanhou agora há pouco uma reportagem mostrando aí uma retrospectiva dos principais terremotos, os que tiveram maior impacto na vida das pessoas. Você fez um estudo que eu sei a respeito disso, fazendo uma avaliação sobre tudo o que está acontecendo. Qual que é a sua avaliação, Michelson? Olha, Betina, só para ter uma ideia de que, de fato, a intensidade e a frequência dos terremotos têm se ampliado nos últimos anos, no Japão, por exemplo, nós tivemos ali, ocorreram ali de 1900 a 2000, portanto, em 100 anos, 10 grandes terremotos, ou seja, acima de 6 graus na escala Richter. Agora, entre 2001 e 2011, portanto, em 10 anos aí, já houve 12 terremotos dessa magnitude. E se você fizer um levantamento também dos grandes terremotos acima de 7 graus, você percebe realmente que seria um gráfico bem ascendente, tanto no que diz respeito à intensidade quanto à diminuição da frequência deles, né, o tempo de ocorrência. Mais ou menos como as dores do parto, que vão se intensificando e se tornando menos espaçadas, né, com o tempo. Um detalhe interessante que eu pude perceber nas enquetes que vocês fizeram aí no começo desse programa especial, é que há muita confusão na mente das pessoas. Alguns acham que terremotos são causados pelo próprio ser humano, quando na verdade eles são como já dito pelo Dr. Naori, o Dr. Rubem também comentou isso, são causas naturais decorrentes de uma grande catástrofe que nós conhecemos como dilúvio. São efeitos secundários, portanto, dessa catástrofe. Agora, o interessante aqui em Mateus 24:7, Jesus diz que os terremotos aconteceriam em vários lugares. E é bom lembrar que até o Brasil já sofreu com isso, embora tenham sido sismos de pequena magnitude, mas aqui no litoral de São Paulo nós tivemos um terremoto, um abalo pelo menos. No Nordeste também já foram verificados abalos sísmicos, não é? Locais insuspeitos, digamos assim, porque não estão realmente próximos a falhas tectônicas. E um dado também que seria bom deixar bem claro, talvez para o nosso telespectador, é que, na verdade, não é Deus quem envia essas tragédias, não é? Agora, como diria o escritor ex-ateu C.S. Lewis, eles acabam se constituindo nos megafones de Deus. Pode perceber que após essa catástrofe no Japão, praticamente que o mundo todo praticamente ficou em suspenso, como se tivesse prendido o fôlego. E as pessoas param para pensar na sua condição, na vida que estão levando, e percebem que com toda a tecnologia de que dispõem, como é o caso do Japão, ainda assim o ser humano é muito impotente em comparação com as forças da natureza. Ele precisa então de uma força maior, de um poder maior no qual depositar sua vida. Michelson, a gente acompanhou aí pela mídia também há um tempo atrás as previsões incas falando que o fim do mundo aconteceria em 2012. Nós estamos em 2011 e essas catástrofes todas que a gente está verificando, a gente pode dizer que o mundo vai acabar no ano que vem? O Leandro mostrou para a gente na Bíblia que não tem como saber o dia nem a hora. Mas o que está acontecendo dá esse sinal para a gente? Dá essa direção ou não? Eu creio que, na verdade, essas previsões, como a de 2012, acabam se constituindo em desvios de atenção, desvios de foco, não é? O que acontece ali, no caso do calendário maia, é simplesmente o fato de que o calendário termina em 2012. Então, há um mau entendimento, uma má interpretação
dessa informação, como se os maias tivessem previsto o fim do mundo para aquele ano. O que pode acontecer, e certamente deverá acontecer, se Cristo não voltar antes de 2012, é que, passando esse ano, tido como fatídico, as pessoas acabam se acomodando novamente e voltando à sua velha rotina. Então, o que está acontecendo são duas coisas paralelas. Por um lado, nós vemos os sinais verdadeiros, terremotos que são causas naturais, portanto, como eu já disse, não são causados pelo homem, então se constituem sinais genuínos, terremotos, fome em vários lugares, o esfriamento do amor, como disse o Leandro, e tantos outros sinais mais vai acontecendo, o que já foi discutido aqui no Novo Tempo mesmo sobre a abertura democrática que tem acontecido nos países árabes. Esses são sinais genuínos. De outro lado, está o inimigo de Deus colocando assim falsas pistas para que as pessoas desviem o foco. Uma dessas falsas pistas se constitui justamente na previsão falsa de que o mundo acabaria em 2012. Ok, Michelson, obrigada então pela sua participação aqui nesse programa especial, neste sábado tão especial, falando sobre catástrofes. Conversamos então com Michelson Borges, que é jornalista e editor de livros da Casa Publicadora Brasileira. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta para responder a sua pergunta. E você pode mandá-la através do e-mail, que é ntespecial@novotempo.org.br, ou então pelo Twitter, que é @TV Novo Tempo. A gente aguarda a sua pergunta e voltamos em breve.